Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar continuidade aqui na Soft Skills hoje. Tá todo mundo presente, pessoal? Ó, vou pedir para ligar a câmera, todo mundo. Quem quiser falar, levanta a mão, que a gente conversa, tá? Oi, Emi, tudo bem? Não, Eu sei que é sabadão, à noite, mas vamos segurar o celular só um pouquinho para a gente fazer a aula, que vai ser rapidão, essa aula tudo de bom. Vamos lá? Posso deixar desligada a câmera, professor? Acho que minha conexão está ruim. Pode sim, João, por favor. Mas participa, tá? Levanta a mão. Vamos lá, o assunto hoje é uma coisa assim, super natural, extremamente necessária, pessoal, que é a comunicação e empregabilidade. Então, eu nesse momento agora estou me comunicando com vocês, vocês estão se comunicando comigo. Então, assim, é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano já nasce se comunicando. Saiu da barriga, já começa a chorar, e aquele choro já diz, mãe, estou vivo, cheguei. A comunicação vem lá do latim comunicare, ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma mensagem como resposta. Nem sempre a gente recebe uma mensagem como resposta, mas a gente está transmitindo e a gente tem que prestar atenção nessa ação de transmitir a mensagem, principalmente aí quando a gente pensa no ambiente de trabalho, tá? Tá todo mundo comigo? Pessoal? Pro, vai demorar muito a aula? Não vai demorar, você não vai nem sentir quando acabar. Vamos lá? Tá bom. Então, vamos pensar assim, comunicação no mercado de trabalho. Por que que a gente precisa, pessoal, saber se comunicar? Deixa eu só tirar um negocinho aqui. A comunicação, ela é uma habilidade do mercado de trabalho, tanto que a gente está conversando com ela aqui na Soft Skills. Então, assim, ela traz sucesso nos nossos tipos de comunicação, nas coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, pessoal aí de tech, aqui da Resília, trabalha muito em projetos em grupo. Então, você tem que se comunicar com todo mundo do seu grupo. Se comunicar, não só saber passar informação, mas receber, porque isso daí faz parte do sucesso desse projeto que você está fazendo. Workshops, palestras, aí reuniões online, como a gente está fazendo aqui, porque a gente sabe que o presencial aí com a pandemia, o presencial meio que deu uma caída. Eu que trabalho na área da saúde, então eu continuei trabalhando ativamente presencialmente, mas muitas pessoas não. Meu filho mesmo, que é criança, ali na escola, tinha que se comunicar com a professora. Professora, não aprendi, não entendi. Então, a gente precisa se fazer entender. E é importante também a gente sempre analisar o alvo dessa mensagem. Então, por exemplo, eu estou aqui comunicando com vocês. Vocês aí no dia a dia de trabalho, vocês vão se comunicar com seus chefes, com seus colegas. Então, a gente precisa estar atento sobre tudo isso. A gente precisa pesquisar para a gente saber sobre o que a gente está falando. Hoje em dia, a gente sabe que tem um monte de fake news, muito achismo, cada um da sua opinião, posta aí na... Oi, Fábio, fala. Inclusive, a comunicação escrita também é muito importante, né? Através dos chats, e-mail, né? Tem que ter uma boa comunicação também escrita. Com certeza, a gente vai falar sobre isso. Não só falar, até mesmo porque tem pessoas, aí tem as pessoas com deficiência, tem pessoas que não ouvem, que não falam, que utilizam as libras. Então, assim, a comunicação, ela abrange tudo isso. E se atentar também ao que é correspondido. Então, muitas vezes a gente se preocupa em falar, mas e quando a pessoa dá a resposta? A gente também tem que saber contextualizar, tem que saber responder. Opa, travou aqui. Só um minutinho, pessoal, que o slide... Opa, agora foi, passou demais. Então, aqui, ó, os elementos da comunicação. Nós temos aqui o emissor, que sou eu no momento, os receptores, que são vocês, e os canais aqui de comunicação que eu estou usando. Então, estou usando gestos, eu estou usando aqui a palavra falada, eu estou usando imagens aqui com esses slides, eu estou utilizando a escrita. Tudo isso são as formas de contextualizar essa mensagem para que ela chegue até o receptor. Comunicação verbal, que foi o que sumiu aqui para vocês também, gente. Cadê meu slide? Ah, meu Deus. Pessoal, problemas técnicos. Vamos lá. Esse computador tá igual eu, professor. Ele não sabe comunicar direito, não. Não, ele tá devagar, tá na manivela aqui, mas... Ai, Pro, não dá para ser devagar hoje, vai. Não, olha, já tá praticamente aqui 50%, Eni. Tá. Vamos dar uma seguradinha assim, Promete. aí vocês, colegas, e a gente vai embora. Tá bom. Comunicação verbal, que foi o que eu falei.
que foi até o Fábio falou, comunicação, na verdade o Fábio falou da comunicação escrita. É o que eu estou falando agora com vocês. Gente, vocês sabiam que Libras, ela entra em uma comunicação verbal, tá? Não é não verbal, é verbal, porque é uma linguagem que eles estão utilizando, eu não sabia. Pesquisando aqui sobre o assunto que eu descobri. Então, a gente tem que prestar atenção no tom de voz. Se eu falar muito baixinho, vocês não vão me ouvir. Se eu falar gritando, vocês vão se irritar. O ritmo da fala também. Vocês veem que tem algumas pessoas que falam de uma forma mais cadenciada, cantando. Oi, Fábio, pode falar. Eu vi um dia desses uma reportagem falando que um povoado, acho que foi aqui até aqui no Brasil, que eles criaram sua própria linguagem, que era diferente de Libras, né? Como que a comunicação é uma coisa espontânea e a gente tem, e se não acontece assim de uma forma organizada, né? Naturalmente as pessoas desenvolvem uma comunicação específica. Desenvolvem. A comunicação, a linguagem, ela é fluida, ela não é uma coisa que é pontual, que acabou, ela se transforma a todo momento, né? Hoje em dia a gente usa muito essa... Eu não sei se vocês são da mesma geração que eu, creio que sim, eu tenho 37 anos. Nunca que na minha vida que eu pensei que a gente estudaria assim pelo computador, faria reuniões ao vivo. Amy, tudo bem? Nesse chat, ó, se quiser falar alguma coisa, coloca no nosso chat aqui, inclusive eu vou dar uma olhadinha aqui nesse chat. Ai, desculpa, a gente estava falando, mas era rapidinho, era só porque eu queria combinar um negócio com o João Paulo de amanhã. Daqui a pouco você combina, a aula já está acabando, tá? Tá bom. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, falei do ritmo da fala, tem pessoas que falam de uma forma mais cantada. Esse ritmo da fala é mais para a gente colocar ação no que a gente está falando. Porque se, por exemplo, eu falar agora, bem pausadamente, ou se eu falar muito rápido, pode ser que vocês não entendam, que eu não consiga articular bem as palavras. Então, a gente tem que se atentar ao ritmo da nossa fala, para que ele não seja um ritmo cansativo. Vícios de linguagem, eu tenho muitos. Eu tenho mania de falar, né? Então, a gente precisa se policiar contra esses vícios. Pessoas que falam muitas gírias, eu sou aqui de São Paulo, né? Não, meu, mano. A gente precisa, principalmente no ambiente de trabalho, que você está ali se comunicando com diversas pessoas, e a gente consegue, sim, se a gente treinar, falar sem esse tipo de vícios. E coerência do assunto. Não adianta, por exemplo, agora eu estar falando aqui de comunicação e jogar um outro assunto que não tem nada a ver, e ficar aquela salada, daqui a pouco a gente até se perde. Então, assim, ter coerência na forma que a gente está aqui verbalizando, tá? Deixa eu ir para o próximo. Toda vez que eu vou passar o slide, ele trava, tá? Tá um pouco difícil, peraí. Comunicação não verbal agora. O que seria essa comunicação não verbal? A postura. A gente precisa manter a postura. Não estou falando aquela postura que a gente vê das regras de etiqueta, mas é o mínimo. É olhar para a câmera, né? Não ficar o tempo todo se coçando, não olhar para a câmera, ficar olhando para cima, para baixo, pegar o celular, tirar selfie. A gente precisa ter postura no momento que a gente está transmitindo uma mensagem. Ser você mesmo. A gente não vai também assumir um outro papel, mas ser você mesmo, olhar. Ter cuidado com as suas expressões faciais. Tem até um meme que o pessoal coloca que diz assim, eu posso até não falar nada, mas a minha cara de descontentamento eu não escondo. Não, no mundo corporativo, a gente precisa, sim, controlar as nossas expressões. A gente não vai ficar, ai, meu Deus, não acredito que falaram isso. Fazer cara feia, fazer bico de choro, não. Nós somos adultos, então a gente precisa ter um certo controle. Saber quando sorrir, não vai ficar rindo à toa também. E essas expressões, não só da gente que está falando, a gente tem que interpretar também as expressões de quem está recebendo aquela imagem também, para você saber se a pessoa não está se entediando, se a pessoa realmente está prestando atenção no assunto. Gestos, não gesticular muito, tem gente que conversa e puxa e fala. Gesticular o suficiente para mostrar que você está ativo ali naquela comunicação, para a pessoa, na verdade, dá até um engajamento. Os gestos, até não sei quem corre, quando a gente corre, a gente movimenta os braços e ajuda. Então, quem tem problema assim para falar, é até bom se movimentar, pegar alguma coisa, uma caneta, segurar, porque é tipo uma ajudinha que a gente tem ali na hora da gente se comunicar. Aí depende também, viu, Pro? João Paulo correndo parece um pato. Oi? João Paulo correndo parece um pato. Você já viu? Já, é por isso que a gente estava conversando aí no chat, que a gente vai combinar de correr amanhã. Desculpa, fala de novo.
tem pato que corre bonitinho, até boa, assim. Né? Aí eu deixo para Boas. você julgar, só que eu tô acostumada a correr com ele de domingão, aí é feio a coisa. Tem hora que eu finjo que eu Olha, nem o colega conheço. não vai correr com você, hein? Meu Deus. Denisa, diga. É, você falou sobre pessoas que não sabem se comunicar direito, segurar alguma coisa. Você pode falar mais disso? Porque eu não acho que me comunico tão bem assim. Aí eu queria saber mais sobre isso. Isso é que assim, a gente tem que pensar que quando a gente está passando uma informação ou a gente está recebendo, a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente age antes de pensar, sabe? Aquela pessoa que é muito impulsiva, a gente precisa controlar essa impulsividade. Então, assim, recebe aquela mensagem, processa e tenta esboçar uma reação. Então, isso daí também é um pouco de treino. Você pode treinar isso, você pode gravar pequenos vídeos, gravar vídeos, você pode mandar áudios também para você ouvir a sua fala. Não sei se vocês fazem isso, mas às vezes a gente manda áudio no WhatsApp e depois a gente ouve o nosso próprio áudio. Você fala, meu Deus do céu, eu falo assim? Então, é uma forma da gente treinar as nossas reações. Então, assim, grava pequenos vídeos, conversa com as pessoas e tenta ter uma postura confiante e pensar no que você está falando. A gente não tem que agradar o outro, a gente tem que ser espontâneo, mas a gente também precisa controlar a nossa espontaneidade. Ok? Fez sentido? Tá? Mas é treino, tudo a gente pode treinar, a gente pode melhorar. Agora, aqui, comunicação escrita. Então, a gente tem que prestar atenção na norma culta da língua. Não coloquei aqui língua portuguesa, tem pessoas que trabalham aí, falam muito inglês, espanhol. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente, como eu disse, temos muitos vícios de linguagem, nós temos também gírias, mas na hora que a gente escreve em mundo corporativo, a gente tem que escrever da forma correta, buscar referências confiáveis sobre o assunto que a gente vai falar também. Importante fazer releitura dos nossos textos. Oi, JP. Não, que a senhora falou de esse negócio de testar, aí eu lembrei uma coisa que é bem verdade. E só que assim, eu pego normal, porque de vez em quando a gente ouve no WhatsApp esses áudios de 13 minutos assim, nossa, parece a gente fazendo apresentação. Ah, não, é horroroso isso aí, é monólogo. É monólogo, é muito ruim. Isso daí cai agora no próximo tópico, que fala de organização e coerência. A gente tem que ser organizado no que a gente fala. Então, a gente tem que estruturar tanto a forma escrita, quanto também a nossa fala. A gente vai mandar um áudio para alguém de 13 minutos, por mais que possa acelerar, fica uma coisa cansativa. Então, a gente tem que ter objetividade naquele assunto, explanar o assunto e já pedir uma resposta para a pessoa, já dar aquele gancho. Qualquer dúvida, você fala comigo, o que você acha? Mas não ficar enrolando, girando. Tem gente que gira o assunto e não sai do lugar. Então, a gente precisa organizar o nosso pensamento, precisa ter começo, meio e fim, as histórias que a gente conta, os textos que a gente escreve, os áudios que a gente manda. Comunicação visual. Então, aqui no momento, tem uma comunicação visual, que tem aqui o slide, tem as cores, aqui o amarelo resília. Eu não coloquei muitas figuras, mas, assim, por exemplo, estamos em período eleitoral. Então, a gente assiste na TV lá as pesquisas de intenção de voto e mostram aqueles gráficos. Então, só te bater o olho, você já entende o que significa. Fotografias, você vai falar de fotos de um local lá que mostra no espaço, de um período passado. Só com a fotografia, você já entende o que aquele assunto quer passar. Placas, por exemplo, placas de trânsito. Você está dirigindo, você vê lá, proibido parar e estacionar. Você já sabe o que aquilo significa. Então, ali é uma comunicação visual. E figuras. Não tem aquelas tirinhas no final das revistas em quadrinhos, que às vezes nem tem fala, os balãozinhos da fala, mas só as figuras já representam, já conseguem contar uma história. A gente consegue entender o contexto daquilo. Então, é isso. Agora, como uma atividade, eu vou pedir para vocês, todos vocês, me dar um pequeno exemplo do cotidiano, onde se evidencia a importância da comunicação. Eu vou falar com vocês do meu cotidiano, uma coisa bem rapidinho, que eu sou nutricionista e trabalho no hospital. Então, muitas vezes o paciente fica bravo quando ele recebe aquela comida sem sal, sem açúcar, sem gordura. Então, assim, o meu papel é comunicar àquele paciente, conversar com ele o porquê que ele está recebendo aquilo. Então, eu vou, converso, digo que eu olhei os exames, e de acordo com os exames, para que ele tenha uma melhora do estado dele,
que ele fique menos tempo no hospital, que ele se recupere, naquele período ele precisa comer a refeição daquela forma. Então, a comunicação ali, no caso, dá um conforto para o paciente, que ele fala assim, eu não estou comendo assim porque é o hospital, eu estou comendo assim porque eu preciso melhorar para ir para casa. Amy, você pode dar para mim um exemplo aí do seu cotidiano, que a comunicação é muito importante, senão não desenrola o assunto? Ai, Pro, você Qualquer falou que ia ser rapidinho, hein? Mas tá bom, ó, vou dar um... Depois dessa atividade, a gente já encerra. Tá, mas eu vou dar um exemplo, então, do meu trabalho também, né? Gerente de projeto. Então, a gente, né, tem que negociar com o cliente, aí tem que negociar com a equipe, porque às vezes a equipe leva mais tempo do que o cliente pediu de prazo ali. Então, né? Ou então, às vezes, alguém não entrega um trabalho legal, faz tudo meio nas coxas, meio correndo. Então, a gente precisa sempre estar todo mundo muito alinhado para conseguir entregar as coisas no prazo, entregar as coisas com a qualidade que o cliente pediu, que seja de acordo com o que o cliente está esperando que a gente entregue, ou então, se a gente precisar negociar, às vezes o cliente tem um prazo muito curto, a gente precisa negociar para, por exemplo, olha, nesse prazo eu consigo fazer isso aqui, não consigo fazer esse negócio, vídeo 3D estrelado com Homem-Aranha descendo a teia na tela, entendeu? Não dá. Então, quais são os principais meios aí que você utiliza? Escrito, visual? Não, eu trabalho com gente de muito lugar diferente, né? Então, a gente usa muito Zoom, a gente faz muita ligação. Aí tem até o negócio de fuso horário, que também é uma bagunça para a gente, mas é mais o Zoom, assim. Mas eu acho que aí, no caso, entra mais o cuidado na hora de você falar, sabe? Porque, por exemplo, eu tive um problema essa semana com uma pessoa que trabalha comigo e a pessoa deu uma surtada. Eu falei, não dá para ser assim, cara, senão, né? Se a gente se comunica com o cliente de uma forma grosseira, aí depois dá ruim para todo mundo, né? Isso faz parte da comunicação. A gente transmite a mensagem, a gente recebe, a gente contextualiza e daí a gente vai trabalhando tudo isso. Perfeito. Com muita paciência. Mais alguém quer falar? Muita paciência. Sempre paciência. Mais alguém quer falar algo aí do seu cotidiano? Pode falar. Deixa eu falar, professora. A senhora falou de comunicação, é mó legal que eu lembrei que aqui na minha rua tem 17 mulheradas aqui, ó, que tem a comunicação da vida dos outros, que é uma maravilha. Meu Deus, eu sei bem como funciona. É mais rápido aí que o Wi-Fi, né? Já fica todo mundo sabendo. Faz parte. Pessoal, para finalizar aqui, muito obrigada pela participação de todo mundo. Lembre-se que vocês sempre comunique-se bem. Desculpa, quase que não saiu, enrolou aqui na língua. Contextualize o que você precisa falar. Então, se a pessoa não entendeu, dê outros exemplos. Leiam bastante. Quanto mais a gente lê, mais bagagem a gente tem, melhor a gente fala, melhor a gente escreve. Seja receptivo aos feedbacks. Como a Amy falou, a pessoa que surtou. Então, se a pessoa surtar, você não vai surtar de volta. Você tem que dar uma resolução àquele problema. Tenha calma, paciência, sempre, respeito e empatia com quem está recebendo aquela mensagem que você está passando. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Né? Vamos todo mundo aproveitar o sabadão. Espero que vocês aproveitem bastante. Tenham cuidado aí com a comunicação de vocês no dia a dia, para que vocês tenham sucesso no ambiente de trabalho. Se precisar, estou aqui, me chama no chat, me chama no WhatsApp. E até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu, Pro. Bom fim de semana. Obrigada, professora. Aí, João, já te chamo para nossa corrida. Essa comunicação. Bora se comunicar na balada.